E nós que aqui vamos ficar, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34. Lerei os versículos 10 e 11. Jó, capítulo de número 34, versículos 10 e 11. Eu vou ler, os irmãos acompanharão. A palavra de Deus nos diz assim, meus amados: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Amém. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre o que começamos semana passada. Semana passada começamos a estudar sobre o pecado, sobre a gravidade dele. Hoje nós estudaremos exclusivamente sobre a punição de Deus ao pecado. Nós tentaremos responder aqui o porquê Deus pune o pecador e como esse pecado, como é essa punição contra o pecador. Veja, a gente precisa primeiro definir pecado. É certo que pecado é a transgressão à lei de Deus, mas muitos de nós tratamos pecado de maneira muito leviana, de maneira a tentar aliviar o peso que tem o pecado. E veja, só para ilustrar a você o peso que tem um pecado sobre a vida do ser humano, podemos olhar exatamente para o que acontece no Éden. Um único pecado foi suficiente para lançar toda a humanidade numa condenação que somente Cristo podia tirar. O que eu estou dizendo é o seguinte, meus irmãos: o pecado, por Deus, é levado muito a sério. Por que esse pecado é levado muito a sério? Porque pecado, ele não é somente uma transgressão à lei de Deus. Pecado também é uma revolta contra o próprio Deus. É uma afronta à imaculada santidade de Deus. Que Deus requer do homem é que ele seja santo, porque Deus é santo. E qualquer coisa que foge a isso é exatamente macular a santidade de Deus, ou é uma revolta contra Deus e a sua vontade. Então veja, o pecado é uma afronta ao Senhor. Então veja, toda vez que eu peco, eu afronto a Deus. Imagina só eu afrontando o Criador do universo, o Senhor de todo o universo, aquele que criou todas as coisas. Aquele que tem poder para me lançar na condenação eterna, e constantemente eu estou afrontando a Ele com o pecado que cometo. Então veja que pecado não é uma coisa simples, porque pelo fato de a Bíblia nos definir como todos pecadores, isso ser muitas vezes próprio da natureza do homem, nós então tentamos aliviar o pecado de maneira que a gente traz sobre ele um peso muito mais leve do que realmente ele traz. Como se o pecado, não, todo mundo peca, então não tem problema, né? Todo mundo peca. Mas se a gente entender a gravidade, a seriedade com que Deus trata o pecado, nós perceberemos que deveríamos sim lutar contra eles, mesmo nós redimidos. Então veja, dito que o pecado então é essa revolta contra Deus, então nós podemos concluir que ele merece uma punição. Veja, uma revolta contra o Senhor do universo requer da parte de Deus uma punição àquele que se revolta, uma punição àquele que transgride, uma punição àquele que está imaculando a santidade de Deus. E por isso o Senhor traz sobre o ser humano punição. E veja, e a punição ela tem alguns aspectos. Primeiro, a punição ela pode ser natural ou positiva. Em que sentido eu quero dizer isso? Por exemplo, há punições que são resultados naturais do pecado. Quer ver? Por exemplo, o preguiçoso, a tendência é que ele caia na pobreza, um resultado natural do pecado. O ébrio, ou aquele que se envolve, que se embriaga, às vezes ele traz ruína sobre si e sua família, resultado do pecado.
Aquele que fornica contrai, muitas vezes, alguns deles contraem doença, e isso é um resultado do pecado. O criminoso, às vezes, encontra a morte, a prisão ou coisas do tipo, ou traz sobre ele certo peso, e isso é um resultado natural do pecado. O que eu quero dizer é que há algumas coisas que são naturais ou consequências daquilo que o pecado faz. Então, há pecados que vão trazer sobre nós consequências, que a gente queira ou não. Nós vamos colher o fruto dos pecados que cometemos. Veja, mas também podemos olhar isso de uma implicação positiva. E que sentido que eu quero dizer? Veja, há punições sobre contra o pecado, no sentido de que são diretamente ligadas à lei de Deus. Por exemplo, Deus deu a Israel um minucioso código de leis para a vida civil, moral e religiosa. E estipulou claramente punições contra elas. Por exemplo, na antiga aliança, você vai ver Deus punindo o homem pelo seu pecado, muitas vezes com penas muito severas. Vocês vão lembrar do que acontece lá em Êxodo capítulo 32, Moisés estava no monte, então ele se demorou muito e o povo queria adorar, e ele disse a Arão assim: Arão, construa-nos algo para que a gente possa adorar. E Arão então pega os ouros daqueles braceletes e cordão de ouro que aqueles israelitas tinham, e eles juntou, derreteu e fez um bezerro de ouro, e eles adoraram. E adoraram até pensando ser o Deus verdadeiro. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se rebelou, seu povo está pecando contra mim. Aí Moisés desceu. Aí o que é que Deus disse a Moisés? Deus disse a Moisés assim: mata todos os idólatras. Mata todo mundo. Primeiro Deus disse assim, né? Mata todos. Aí Moisés orou e disse: não mata, pelo menos idólatras. E Moisés matou centenas de pessoas naquele dia. Ou seja, a própria lei de Deus, ela traz punições bem positivas ou penalidades contra o pecado. Certamente nós vemos num período de graça, desde o Antigo Testamento vivia um período de graça, nós vemos num período em que Cristo veio, e nós não temos essas punições dessas leis civis e religiosas como eram antigamente, mas nós ainda temos o mesmo peso do pecado contra Deus. E veja, precisamos notar também a natureza e o propósito dessas punições que Deus traz contra o ser humano que peca. Veja, a palavra punição denota dor ou sofrimento infligido em razão de algum mal praticado. Veja, a punição, ela é uma penalidade que natural e necessariamente se requer do pecador por causa do seu pecado. Então veja, nesse ponto surge a questão quanto ao propósito da punição do pecado. O propósito das punições é vindicar a retidão ou justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus pune o pecado, reivindicando a sua justiça e retidão. A lei requer que o pecado seja punido. A santidade de Deus reage necessariamente contra o pecado, e essa reação se manifesta na punição do pecador. Então, o que acontece a justiça de Deus requer ser sanada ou ser satisfeita. E como ela é satisfeita? Na medida em que o Criador pune os rebeldes. Pune aqueles que se levantam contra Ele, que pecam, que se colocam em rebeldia contra a lei de Deus. Então veja que pecado sim é uma coisa séria, irmãos. Veja, este princípio, que nós estamos falando do propósito da punição do pecado, é fundamental quanto que as passagens bíblicas mostram isso. Se você notar, lá no texto do Salmo 62, versículo 12, diz assim: a cada um retribui segundo as suas obras. Veja, no Salmo 119, 137 diz assim: o justo é, Senhor, e reto nos teus juízos. Ou seja, ele é reto, ele precisa agir retamente com justiça. E ainda ele diz em Jeremias 9, 24: eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então veja, Deus, Ele, para reivindicar a sua justiça, reivindicar contra o ser humano a retidão, Ele então pune o pecador. E como Ele pune? Ele inflige ao ser humano
alguns castigos. Essa é a verdade e nós não podemos negar. Deus inflige ao ser humano castigos. Talvez você diga assim, pastor, mas como assim Deus inflige a nós castigos se nós, de certa maneira, Deus não é esse Deus de amor, de bondade, nós não conhecemos Deus de misericórdia. Mas veja, esse Deus que é bom, ele precisa punir o pecador para ser bom. Eu sempre gosto de uma ilustração que eu já citei aqui, que foi usada por um evangelista norte-americano chamado Paul Washer, quando ele define da seguinte maneira, ele diz a seguinte ilustração para caracterizar a necessidade de Deus punir o pecador. Imagina você, se alguém adentra a sua casa e faz o mal contra um parente muito próximo, alguém que você ama muito. Aí esse alguém, você consegue chegar lá, ainda pegar esse alguém e prendê-lo e levá-lo às autoridades. Certo? Não é isso? Você leva esse alguém às autoridades e esse alguém é preso. Aí ele está preso. Aí, imediatamente você quer justiça. Aí vai ter o dia do julgamento daquela pessoa que fez um mal lá na tua casa. Aí tu vai ter o julgamento. Aí chegando o dia do julgamento, imagina só, o juiz então, diante de tudo aquilo, o réu é confesso, ele sabe que fez, há todas as provas de culpa, o juiz diz assim, não, pode ir embora. Você está livre de qualquer punição. Esse juiz seria um bom juiz? Certo que não. Para esse juiz ser um bom juiz, ele precisa punir o culpado. É por isso que Naum, capítulo 1, no versículo 1, de número 2, ele vai dizer que Deus, ele é justo e jamais ele toma o culpado por inocente. Ele precisa punir o pecador. E eu quero aqui trazer a você 4 características dessa punição contra o pecado trazida sobre nós, consequentemente resultado da condição pecaminosa do homem. A primeira dela é exatamente a morte espiritual. Veja, abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo de número 59. Isaías 59. Eu vou ler o versículo 2. Prestem atenção. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O que é morte espiritual? Isso é necessário definir. Morte espiritual significa não somente culpa, mas também a corrupção do homem que impede o homem de relacionar-se com o seu Criador. A morte, porque quem é que é a vida espiritual do homem? Deus, o Senhor. E o pecado exatamente nos afasta de Deus, nos coloca distante, ele cria uma barreira entre nós e Deus. E com isso, qual a consequência disso? A nossa morte espiritual. O homem, ele vai sempre procurar ser opositor a Deus, agir segundo a sua natureza, pecar como ele mesmo, como o seu coração deseja, porque como lemos lá no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, como lemos aqui na liturgia, nós podemos perceber que quando Deus ele olha do céu e vê a corrupção humana, como ela se multiplica, ele vai dizer que o desígnio do coração do homem é mau. O desígnio do coração desse homem, ele é mau por si só. Então veja, a morte espiritual faz com que o homem seja mau por natureza. Então, essa é uma consequência lógica do pecado. E o próprio Deus, ele de certa medida afasta o homem dele, por conta do pecado, ele não aceita o homem em sua presença, ou seja, não traz vida a esse homem, por conta da sua condição. Então veja, meus queridos, nós
seres humanos. E eu falo seres humanos em geral, sem excluir redimidos e não redimidos. Eu falo para todas as pessoas. O pecado nos mata espiritualmente. O pecado traz sobre nós coisas terríveis. O pecado nos separa do nosso Criador. Nos separa. E Ele, separando-nos do nosso Criador, Ele nos faz espiritualmente mortos. Escrevi um outro texto que ilustra muito bem isso. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 11. Vejam comigo o que é que diz aí. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Veja, até aí, nós vamos continuar essa leitura depois, marquem na sua Bíblia. Aqui ele vai falar de duas mortes. E essa primeira morte que ele fala é exatamente essa. Ele descreve todo o ser humano como aqueles que estão mortos. Certo? Ele vai falar de uma segunda morte, nós vamos estudar aqui, é a morte eterna. Mas o que eu quero mostrar a vocês nós somos classificados na Escritura como mortos. E não é porque nós não respiramos, é porque nós não temos vida espiritual em nós mesmos. Separado de Deus, sempre seremos mortos. E qual é uma das punições de Deus a nós pelo pecado? É manter-nos distante dele, pela nossa condição pecaminosa. Uma segunda coisa que eu quero que você caminhe comigo, nós vamos voltar nesse texto de Apocalipse, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver um outro aspecto que para mim também é importante a gente observar. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, que é exatamente o sofrimento trazido pela morte. Vamos ler o versículo 16, irmãos. O sofrimento trazido pelo pecado, né? Versículo de número 16. Deus está aí, o homem havia pecado, né? Então, assim, o que acontece? O homem pecou e Deus vem ao encontro do homem e agora ele vai trazer a punição. Ele falou à serpente, agora ele vai falar à mulher. Veja o que ele diz assim. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja, o que eu quero frisar aqui, não é nem dos detalhes do versículo, mas exatamente sobre a questão do sofrimento. Que multiplicarei sobremodo os sofrimentos. O que isso implica? Deus está dizendo que o sofrimento que o homem tem hoje é a punição de Deus a nós pela nossa condição de pecado. Porque nós sofremos com doenças. Nós perguntamos por que as doenças nos alcançam. E muitas vezes a gente acha assim, já viu alguém dizer bem assim, poxa, fulano é tão bom, tem gente tão ruim, e fulano está com essa doença. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, não tem ninguém bom. Não tem. Jesus disse aqui que bom é só um, que é Deus. Não existe bondade intrínseca no homem, não existe bondade própria do ser humano. Então, ou seja, não há injustiça se você sofreu uma enfermidade e você for a óbito dela. E não há injustiça se você passar uma vida de enfermidade sofrendo por conta dela. Porque a condição humana de pecado, ela é infligida por sofrimentos, e pode ser doenças, pode ser sofrimentos de diversos tipos.
Mas o sofrimento é parte da vida do homem por conta da sua condição de pecado. O homem sofre o que sofre por ele ser o que é, o pecador que é. Deus traz sobre o homem esse peso, essa punição, esse pecado, por conta do pecado. A gente fala bem assim, enfim do sofrimento, a gente fala, podemos falar de terremotos, ciclones, tornados, erupção vulcânica, inundação, tsunamis, tudo isso traz sobre o homem coisas terríveis. Sofrimentos, desolações, fome na humanidade, todo o mal que acontece é fruto do pecado cometido. Então veja, se você quisesse analisar de maneira bem sociológica o mundo que habitamos, um resultado real só pode ser encontrado a partir dessa consideração, que o mundo é o que é por conta do homem e seu pecado. Ou seja, todo o sofrimento que vem sobre nós, sobre a nossa família, sobre os da nossa casa, aqueles que nós muitas vezes lamentamos, vemos sob lamúrias por conta de tamanho sofrimento que às vezes enfrentamos e pensamos assim, por que sofrer tanto? A resposta é simples. Sofrimento é resultado do pecado que habita no meio dos homens. Você sofre porque nós somos pecadores. E veja, há alguém que não seja? Já vimos que não há. Então, ou seja, há alguém que seja digno de não sofrer? Só houve um que nasceu que não foi digno de sofrer, mas sofreu a si mesmo, Cristo. Ele ainda sofreu, mas não pelos pecados próprios dele, mas pelos nossos. Então veja, o próprio sofrimento, as angústias dessa vida, as dificuldades que se levantam diante de nós, é exatamente fruto do pecado que cometemos. Uma terceira coisa que eu quero mostrar a vocês, eu quero que você continue, olhe para mim, comigo de novo, para Gênesis capítulo de número 3, exclusivamente, o verso 19, quando Deus está agora aplicando a punição sobre o homem, ele falou à serpente, falou à mulher, agora ele vai falar ao homem. Veja o que ele diz, ele está falando ao homem, e no verso 19 ele diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que Deus está dizendo? Você vai morrer. Você vai morrer. A morte física também é uma punição pela nossa condição de pecadores. O homem, criado por Deus, ele recebe sobre si. Por quê? O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é... Então, por que os homens morrem? Porque são pecadores. A morte, ela é fruto da condição em que nos encontramos. Aí eu retomo aquela ideia do início. Veja, se o pecado me faz morrer, se o pecado me traz morte espiritual, se o pecado traz sofrimento, se o pecado me traz a morte física, como eu posso tratar o pecado de maneira tão natural? Como eu posso ainda conviver com ele e não sentir nenhum sentimento de tristeza por ter cometido tal pecado? Porque o pecado é coisa séria, irmãos. O pecado nos faz morrer, nos leva à morte. Nós voltamos ao pó de onde fomos formados.
Exatamente. Porque nós nos erguemos dali vivos e sem pecado. Quando Deus criou a humanidade, a criou do barro sem pecado. Mas o pecado o levou de volta ao barro, através da morte. O homem voltou ao barro, ao pó, por conta do pecado que comete. A resposta por que nós morremos e não vivemos eternamente, porque não somos criaturas eternas, e apesar de que, de certa medida, seremos eternos, ou para salvação ou para perdição, mas eu estou dizendo, essa morte física que vem contra nós, que nos acomete, que alcança, que traz tristeza, que traz luto à nossa casa, quando perdemos um familiar, um ente querido, quando perdemos alguém que amamos, esse luto, essa morte, ela é unicamente resultado do pecado na vida da humanidade. É isso que explica a brevidade do homem. É isso que explica esse tempo breve sobre essa terra. Porque a nossa condição de pecado limitou o nosso tempo de vida. Então, é por isso que todos morrem. É por isso que, por mais que o homem lute, e tente, e faça, e tente todos os seus esforços, e meça todos os esforços possíveis para tentar livrar-se disso, ele não pode. Porque está lhe destinado a morrer, fisicamente, por conta do pecado. Uma outra coisa que deve ser considerada é a morte eterna. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse capítulo de número 14. Apocalipse capítulo de número 14. Diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. O que esse versículo quer dizer? E eu quero trazer uma explicação breve para que você possa entender. Vamos lá. Ele está falando exclusivamente dessa morte eterna, do sofrimento eterno. E aqui, o que ele quer dizer com marca da besta? Às vezes a gente é muito enganado com as percepções que surgem, principalmente com a percepção dispensacionalista sobre o fim dos tempos. A gente pensa que marca da besta é um chip, é uma coisa do tipo. Eu quero dizer para vocês que o livro de Apocalipse, ele tende a usar a linguagem do Antigo Testamento. É comum isso. E a linguagem que ele usa aqui é a mesma linguagem usada em Deuteronômio, capítulo número 6, sobre a marca que era na mão e na fronte. Não é isso que Deus diz sobre o seu povo marcado? Porque desde o princípio a marca da besta existe. O que é? Porque qual é a ideia de mão e fronte? Por exemplo, até olhando para essa percepção, o que na verdade isso implica dizer, isso uma explicação até cultural, que a mão simbolizava as ações e a questão da fronte, a consciência, o pensamento. Então o que é? Aqueles que têm lá, como Deuteronômio capítulo 6 diz, marcado a mão e a fronte com a lei de Deus, é aqueles que têm ação e consciência, mente, coração cativos a Deus e sua lei. Aqueles que têm a marca da besta são aqueles que têm corações, mente cativos a besta, a Satanás, ou aqueles que não são filhos de Deus. Então o que ele está dizendo? Esses são aqueles que vão sofrer eternamente, aqueles que vão enfrentar a morte eterna. E como que eu sei que isso é a morte eterna? Volte comigo para Apocalipse capítulo 20. Para o mesmo texto que lemos naquela hora. Eu vou ler mais uma vez a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco,
E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o pecado também resulta na morte eterna. E o que é a morte eterna? Não é a aniquilação, como alguns podem defender a ideia de um aniquilacionismo, de que o homem morreu e aqueles que são condenados eles vão desaparecer. Não, não é verdade. A morte eterna é uma expressão bíblica para referir-se ao sofrimento sobre o homem por toda a eternidade. Então veja como o pecado é grave. Ele traz contra nós a punição de Deus da morte eterna, de condenar-nos para todo sempre, para toda a eternidade. Então veja, meus amados irmãos, o pecado é o que nos condena. É o que exatamente nos leva a essa condenação eterna, a esse sofrimento eterno. Então veja, o pecado é algo muito sério. Então nós não devemos brincar com o pecado. Veja quão sério é o pecado. Veja quão sério é. O pecado, meus irmãos, ele é aquilo que traz a morte espiritual, te afasta de Deus. O pecado é aquele que traz o sofrimento sobre a tua vida, que lhe faz sofrer. O pecado é aquilo que traz sobre você a morte física, que lhe faz morrer nessa vida. O pecado é aquilo que lhe condena, lhe traz a morte eterna. Então, como eu posso brincar com isso? Como eu posso não levar isso a sério? Irmãos, pecado é coisa séria. E veja, olhando para toda essa realidade, e se todos somos pecadores, então, qual é a solução lógica? Todos estamos perdidos. Todos. Porque todos estão separados de Deus. Todos vão passar por sofrimentos. Todos vão, de certa medida, passar pela morte física. E todos têm o pecado que lhes condena à morte eterna. Porém, para o pecado, só há uma solução. Essa solução é Cristo Jesus. Veja, o pecado traz sobre nós a separação entre Deus e o homem. Quem é Cristo? Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vou ler a partir do verso 19. Diz assim, Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele está dizendo? Irmãos, a obra de Cristo, Cristo é quem nos aproxima de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus. Ninguém pode ser livre da morte espiritual. Ninguém pode se achegar-se a Deus se não for através de Cristo. Não foi Ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele estava dizendo exatamente que Ele é aquilo que nos faz nos aproximar de Deus. A nossa separação feita pelo pecado, ela só pode ser resolvida em Cristo. Ou nós vamos a Cristo, somos redimidos a Cristo, ou não podemos nos aproximar de Deus. Veja, irmãos. Uma outra coisa. O pecado. Nós já vimos que ele traz sobre nós os sofrimentos. E Jesus é a solução para o nosso sofrimento. E não é que vai acabar o nosso sofrimento nessa vida. É porque Ele vai levar-nos para um lugar onde não vai haver mais sofrimento. Lá na cruz, Jesus sofreu. Se você ler Isaías 53, você vai perceber o servo sofredor, descrevendo Jesus como aquele que sofre, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças e enfermidades. Veja, Jesus é aquele que sofre no nosso lugar, os açoites que Jesus tomou, a coroa de espinho, o caniço batia na sua cabeça, os espinhos ficavam em sua fronte, o vinagre teve que beber, os pregos que adentraram suas mãos e pés, tudo isso, todo esse sofrimento foi imputado a Jesus, ou colocado sobre Jesus, para que nós não soframos eternamente. Por isso, a Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21 é descrito como um lugar onde não há choro, não há pranto, onde não há sofrimento. A única solução para o fim do nosso sofrimento é Cristo, que garante o fim do nosso sofrimento na eternidade. Jesus é a solução para isso. Veja, o pecado traz sobre nós a morte física. Não é isso que ele traz? A morte física. O pecado nos faz morrer. Qual é a solução? Irmãos, eu me lembro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, quando ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num instante, num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão. Porque ele diz, porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando tudo isso que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, quando tudo que é mortal se revertir da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus nos fez vencer a morte. E veja, os versos anteriores a esse que eu recitei, ele diz o seguinte, que se a nossa esperança se resume só a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Quando Cristo vence a morte, quando Ele ressuscita, Ele nos garante a vitória contra a morte. Então veja, a morte física também, ela é resolvida em Cristo. E também a morte espiritual. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então virei e vos levarei para mim mesmo. O que Jesus estava dizendo é simples, que nós viveremos com Ele para todo sempre. É exatamente a vitória contra a morte eterna. Nos livrando de todo o sofrimento, de toda a dor, do lago de fogo descrito em Apocalipse capítulo 20, nos livrando da condenação eterna. Então veja, o pecado traz sobre nós muitos males, consequentes daquilo que ele é, por punição contra nós. Mas Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a solução para todos os males
que o pecado traz sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, esse mal que habita em nós, que é algo muito sério, que é algo terrível, só pode verdadeiramente ser resolvido em Cristo e em nenhum outro lugar. Meus amados, que Jesus os abençoe. Se eu possa completar a palavra em vossos corações, que essa palavra possa adentrar o coração de cada um de vocês e que esse estudo possa revigorá-los, trazer sobre vocês ânimo para que vocês busquem a Cristo como solução para todo o nosso pecado. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, vamos orar a Deus nesse instante, encerrando o nosso estudo. Vamos nos colocar em pé. Oremos ao Senhor. Deus querido, obrigado pela Tua palavra que foi exposta a nós nessa noite. Eu peço ao Senhor que graciosamente aplique ela aos nossos corações, que cada um de nós saia daqui buscando a Cristo, cada um de nós encontre em Cristo a solução que tanto carecemos pelos nossos pecados. Purifica-nos, redime a cada um de nós. Nós reconhecemos a nossa condição de pecador, de miseráveis, de indignos de qualquer coisa da Tua parte, mas clamamos pela Tua rica misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês.